Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Aqui é o Patrick e esse é o nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. E o nosso assunto hoje é exclusivamente o 7º Congresso do PT. Afinal de contas, desde o dia 8 de setembro que todos nós aguardamos pelo resultado definitivo do PED, Processo de Eleições Diretas do Partido. E aguardamos porque após uma série de boletins de urna, uma série de resultados parciais e a apresentação de um provável resultado final, até o momento nós não temos ainda a decisão relativa aos recursos. E como nós já explicamos aqui em outros programas, nós não temos por que a tentativa de se fazer com que uma série de irregularidades, problemas e fraudes sejam legitimadas. E um desses movimentos passava pela definição da Câmara de Recursos como o espaço para tratar desses temas. E nós, da chapa, em tempos de Guerra Esperança Vermelha, temos desde o começo defendido e afirmado que o espaço legítimo para tratar desse tema é a Comissão Executiva Nacional. Pois bem, essa Comissão Executiva Nacional se reuniu na última segunda-feira. E a companheira Natália Sena participou da reunião e nos traz informações. Natália, você pode nos fazer um relato breve em relação ao que tem acontecido e como que nós chegamos nessa reunião da Comissão Executiva Nacional? Oi, Patrick. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Então, antes de fazer um relato do que aconteceu na reunião da Executiva Nacional do PT, eu vou falar um pouco sobre o contexto dessa reunião, né? Essa reunião era para ter acontecido na segunda-feira anterior a essa, dia 30 de setembro. O prazo para a Comissão Executiva julgar os recursos foi sexta, dia 5. Então, a reunião do dia 30 teria deliberado sobre os recursos antes do prazo estabelecido pelo regulamento. Mas isso é no mundo ideal. No mundo real, a reunião foi cancelada, a reunião que seria no dia 30. Segundo as informações, foi cancelada em razão da necessidade de presença de algumas pessoas em Curitiba, em razão da situação do presidente Lula, ok? Então, a reunião do dia 7, a de ontem, aconteceu após ter sido passado o prazo para o julgamento dos recursos. E como eu já relatei no podcast que a gente gravou antes desse, certo? A Câmara de Recursos se reuniu no dia 4 e definiu pedir para a Executiva Nacional uma prorrogação de prazo para o julgamento desses recursos. Okay? Então, esse é o contexto em que acontece a reunião do dia 7 da Comissão Executiva Nacional. Ou seja, com muitos recursos pendentes acerca do PED e com o prazo para o julgamento destes expirado, já ultrapassado, e com um pedido da Câmara de Recursos para que esse prazo fosse prorrogado. Antes da reunião da Executiva Nacional, fizemos uma reunião daquele grupo formado desde o final do ano passado, chamado Rumo ao 7º Congresso, que inclui nós, da Articulação de Esquerda, a DS, o Avante, a Militância Socialista, a Resistência Socialista, a EPS e o Novo Rumo. Essa reunião, o objetivo era conversar e tentar tirar uma proposta de encaminhamento comum de todas essas correntes acerca do julgamento dos recursos pela Executiva Nacional. Nós apresentamos uma proposta que consistia basicamente em 4 pontos. O primeiro era determinar a SORG que fizesse o repasse de um informe detalhado sobre a situação dos recursos, ou seja, quantos recursos existem, qual é o mérito desses recursos, em quais estados e municípios eles existem, qual é a quantidade total de votos subjúdice, coisas desse tipo. O segundo ponto seria, a partir do informe da SORG, a SEM definiria, a Comissão Executiva Nacional definiria os parâmetros gerais de julgamento dos recursos, faria um debate político na Executiva Nacional à luz do que efetivamente está sendo questionado, ou seja, a gente sabendo o que está subjúdice, o que está sendo questionado no processo, fazer o debate político para, a partir daí, definir os parâmetros de julgamento. O terceiro ponto seria convocar uma executiva para julgar os recursos, com base nesses parâmetros. Então, isso significa na área de Câmara de Recursos e a direção política do partido, a partir de parâmetros definidos pela política, iria fazer o julgamento, digamos, de cada recurso, o julgamento singular desses recursos. E o quarto ponto era finalizar
todo esse processo até o dia 14 de outubro. Na reunião do rumo ao 7º Congresso, não houve divergência quanto ao mérito dessa proposta. Pelo contrário, houve ampla concordância que essa deveria ser a nossa linha. A única mudança, digamos assim, foi sobre, em vez desse levantamento dos informes acerca dos recursos ser feito pela SORG, que a gente propusesse que existisse uma comissão para isso. E aí a única divergência foi se seria uma comissão nova, formada a partir de critérios a serem debatidos, ou se seria a própria Câmara de Recursos que poderia ter essa função, digamos, de instruir, né, de levantar o que existe de recursos para serem apreciados pela Executiva Nacional. Então, resumindo, na reunião do rumo ao 7º Congresso, não apareceu qualquer divergência acerca desse encaminhamento, de que tudo seria apurado, de que a executiva teria conhecimento de tudo e que a executiva julgaria, a partir de parâmetros estabelecidos num debate político, o mérito desses recursos. Aí tem um detalhe que merece ser destacado, que é o seguinte: no final da reunião, a companheira Sheila destacou que existia uma proposta concreta do movimento PT de a Comissão Executiva Nacional reconhecer a totalização dos votos a partir do que já tinha sido divulgado no dia 20, que aí isso incluiria o que os estados julgaram, e os demais casos de suspeita de fraude e de irregularidades serem remetidos para a Comissão de Ética, ou seja, isso implicaria no encerramento da apreciação de recursos, de novos recursos pela Comissão Executiva Nacional e finalizar a totalização do jeito como ela está hoje. O companheiro relatou que essa proposta já tinha sido apresentada na Câmara de Recursos, que não teve acordo em torno dela, e chamou a nossa atenção de que era com essa proposta que nós iríamos debater na reunião da Executiva. E, no fim das contas, foi exatamente isso que aconteceu. Natália, agora com relação ao conteúdo propriamente dito da reunião da Comissão Executiva Nacional, o que foi discutido e o que foi encaminhado por ela? A reunião da Executiva em si, Patrick, começou com um debate de conjuntura, que foi aberto pelo companheiro Fernando Haddad, e depois da fala dele, foi feito um debate entre os presentes, onde se debateu de tudo: questão internacional, eleições de 2020, Amazônia. De informe mais prático, eu destacaria que foi formalizado o GTE para começar a discussão do ano que vem, que vai ser nos moldes do que existiu em 2018, com a inclusão do Avante e também da Secretaria de Mulheres, que não estavam representados no GTE de 2018, e o nome nosso, da Articulação de Esquerda, vai ser o nome do companheiro Múcio Magalhães. Outras coisas foram encaminhadas, como uma agenda de lançamento do plano de emprego que o PT elaborou, um seminário sobre segurança pública que vai acontecer no Rio de Janeiro, a questão do Sínodo da Amazônia, mas acredito que essas questões devem ser aí amplamente divulgadas para o partido através de um informe sobre a reunião da Executiva. Falando agora sobre a pauta do 7º Congresso, que era a segunda pauta da reunião da Executiva, ela começou com uma apresentação da secretária de organização, Gleide, que expôs um panorama dos recursos existentes. Ela dividiu os recursos existentes em 9 blocos, que eu vou dizer aqui quais são. O primeiro, problemas com listas, assinaturas, que seriam 35% dos recursos. Segundo, problemas com envio das atas, das listas, 17%. Terceiro, problemas no processo eleitoral em si, 15%. Quarto, não utilização de material oficial, 12%. Quinto, votação de não filiados, de não aptos ou de falecidos, 9%. Sexto, a diferença entre número de assinaturas e número de votantes, 7,6% dos recursos. Em sétimo lugar, questionamentos sobre a apuração. Em oitavo, questionamentos sobre o julgamento intempestivo na direção estadual. E, em nono lugar, sobre transporte irregular de filiados. A SORG também relatou que existem informes sobre ocorrência de violência física em 5 atas que foram enviadas para a Executiva Nacional, ou seja, em 5 municípios consta situação de ocorrência de violência física. Aí eu queria fazer 2 informações importantes, que são decorrências de questionamentos que foram feitos por mim lá no momento da reunião. O primeiro é o seguinte: a SORG não sabe, ou não quis informar,
a quantidade total de votos subjúdice, ou seja, dos quase 300 mil, ou pouco mais de 300 mil votos que estão contabilizados, estão totalizados no nosso PED, a gente não sabe se existe questionamento em relação a 1.000, 50 mil, 100 mil, quantos desses votos estão sendo questionados, ou quantos votos que não estão totalizados, eventualmente, estão sendo feitas solicitações de inclusão na totalização. Isso é um problema, a gente considera que isso é um problema, porque a gente não tem noção do volume concreto do questionamento em torno do total de votos dados no PED. O segundo ponto que eu queria destacar é que existem recursos em 16 estados, ou seja, em 2/3 dos estados há questionamento sobre o resultado do PED. Agora entrando nas propostas em discussão acerca de como lidar com os recursos. De fato, a companheira Sheila, da EPS, estava correta, que nós iríamos ter que lidar com a proposta feita pelo movimento PT, pelo companheiro Romênio, que era de encerrar a totalização e enviar as irregularidades para a Comissão de Ética apurar. Em resumo, essa era a proposta. E a outra proposta, que foi levantada de forma dispersa por alguns companheiros que fazem parte das tendências que compõem o rumo ao 7º Congresso, baseada naquela proposta que eu falei antes, de que a executiva julgasse tudo com base no levantamento do que existe feito por uma comissão. E aí, nesse ponto, eu queria destacar que o debate mostrou que, de fato, havia uma tentativa de se estabelecer um acordo em torno dessa proposta do movimento PT, para o qual, aparentemente, a chapa DS Avante MS também trabalhou para viabilizar, inclusive o representante do Avante na executiva se manifestou favorável a essa proposta. Okay? No fim das contas, após um grande esforço de se chegar em um consenso possível em torno de qual encaminhamento seria dado à questão do julgamento dos recursos, a deliberação foi a seguinte: a Câmara de Recursos vai apreciar tudo que existe em termos de recursos, só vai se resolver na Câmara de Recursos o que for consenso, ou seja, para rejeitar ou acatar um recurso vai ter que ser consenso na Câmara. E tudo que não for consenso vai ser debatido e deliberado pela Executiva Nacional, que vai se reunir na próxima segunda-feira. É uma proposta que não é exatamente o que a gente defendeu, né? Porque nesse caso, do que foi aprovado, a Câmara de Recursos vai julgar algumas coisas, mas no caso só vai julgar o que for consenso. O que não for consenso vai ser tudo debatido e deliberado pela Executiva, que na próxima segunda vai se reunir aqui em Brasília com pauta única para o julgamento dos recursos. Então, espera-se que na próxima segunda-feira a gente tenha uma resposta, uma resolução definitiva, ou pelo menos quase definitiva, sobre o julgamento da maior parte dos recursos que estão pendentes de apreciação sobre o PED. E aí, para finalizar, eu queria dizer duas coisas que são uma opinião sobre o que significa e o que está contido nesse imbróglio todo. Primeiro, é que eu acho que a dificuldade de se chegar numa solução para esse problema dos recursos é um problema político grave, não é um problema burocrático, não é um problema administrativo, de falta de pernas para analisar o que chega, disso ou daquilo, não é problema pontual de um ou outro lugar que teve uma ou outra irregularidade qualquer. Está evidente que as fraudes são sistêmicas, a quantidade de recursos é imensa, mais da metade dos estados há questionamento, a simples ausência de conhecimento do conjunto da direção sobre a quantidade de votos subjúdice é um problema que afeta a legitimidade do processo, né? Então, é evidente que existe baixa disposição de tratar adequadamente a situação. Existe uma também evidente relativização de problemas que são graves. A situação do Rio de Janeiro é um exemplo, onde a violência física utilizada na disputa interna é
tratada com naturalidade por alguns setores. Okay? Então, esse é um ponto que eu destacaria, que é o imenso problema político que é um partido como o nosso ter que se ver diante de uma situação de fraudes sistêmicas em seu processo de escolha de direções de realização do Congresso para definição de linha política. E esse problema tem uma decorrência prática, que foi inclusive levantada por várias pessoas na reunião de ontem, que nós estamos há poucos dias, menos de 15 dias, da realização dos congressos estaduais e o debate político que existe no partido, o debate congressual do conteúdo dos temas é zero. Não existe um ambiente dentro do partido que seja de estímulo ao debate político, à elaboração, ao debate estratégico, programático, tático. Só se fala de recursos, fraudes, anulação de votos, irregularidades, brigas, enfim, de questões relativas ao questionamento dos procedimentos adotados no dia 8 de setembro e na apuração dos votos ou não votos do PED de 8 de setembro. Outra coisa que a gente já sabe, mas que é sempre bom lembrar e está destacando, e que esse processo deixou bem evidente, é que mesmo dentro da chamada esquerda petista, há muita divergência, há posturas diferentes em relação a muitas coisas, mas também posturas diferentes em relação a como tratar o problema das fraudes, a como encaminhar a questão das denúncias de irregularidade no processo do PED. Isso ficou mais explícito quando se evidenciou que existia, de fato, uma tentativa de viabilizar um acordo que iria fazer com que a executiva nacional do partido não apurasse, não julgasse, não se debruçasse sobre os recursos. No fim das contas, ainda bem que isso não aconteceu, e agora, nessa semana, a Câmara de Recursos vai estar se debruçando aí sobre todos os recursos que chegaram, que foram encaminhados à SORG Nacional, e na próxima segunda-feira a gente vai ter uma reunião da Executiva que vai resolver, quase que em definitivo, esperamos, o problema da totalização e o encaminhamento concreto para o que aconteceu de fraudes no PED. Pois bem, Natália, obrigado. Comperada, a gente decidiu hoje tratar unicamente desse assunto por achar que é muito importante que toda a militância esteja acompanhando e informada. E a gente volta ainda essa semana discutindo alguns temas da conjuntura, em especial os temas relativos à América Latina e ao Brasil. Saudações petistas e Lula livre. Cast, podcast,